Intolerância à lactose. Você conhece alguém que passa mal depois que toma leite? Já ouviu falar da intolerância à lactose? Sabe quando desconfiar desse problema? É disso que vamos falar. Hoje em dia, muito se fala que o leite e seus derivados pode causar, e um deles é a intolerância à lactose. Vamos saber o que é a intolerância à lactose e como funciona a digestão? A lactose, carboidrato presente no leite e seus derivados, que é formado por dois compostos que estão ligados à glucose e à lactose. E por que isso importa? Porque o intestino não consegue absorver a lactose, mas consegue absorver a galactose e a glucose quando são separados. Assim, quando ingeridos a lactose, precisamos de uma enzima chamada lactase, que quebra a ligação entre a glicose e a lactose e assim possibilita a absorção desses dois. Se por alguma razão você tem pouca enzima lactase, você não consegue digerir a lactose e, consequentemente, gera o acúmulo de açúcar no seu intestino. E o que acontece com a lactose no intestino? As bactérias presentes no intestino é que fazem parte da flora intestinal. A partir dali, fermentarão esse açúcar e o resultado dessa fermentação é que causa todos os sintomas. Os sintomas: dores abdominais, que geralmente acontecem até 15 minutos após a ingestão. Distensão abdominal, excesso de gases, diarreia que gera até umas 2 horas após ter ingerido o leite de derivados. O aumento de ruídos intestinais, esse e outros depende de pessoa para pessoa e da quantidade de lactose ingerida. As causas: existem doenças intestinais que podem desencadear a intolerância à lactose, como a giardíase, a doença celíaca, a doença de Crohn, dentre outras, mas essa não é mais comum. A causa mais comum e o problema é genético, ou seja, a pessoa nasce com esse problema. Em alguns casos, ela se manifesta na infância e em outros na fase adulta. E isso só já explica uma dúvida muito comum. Você já ouviu falar em alguém que tomou leite a vida toda e nunca fez mal? E que agora passa mal tomando leite? Pois é, isso pode acontecer. A explicação é a seguinte: logo após o nascimento, a criança nasce com uma alta concentração de lactase no intestino. E à medida que ela cresce e se torna adulto, ocorre uma redução programada e irreversível da atividade desta enzima. Isso ocorre para a maioria das pessoas. Aqueles que a quantidade de lactase reduziu muito na fase adulta podem apresentar intolerância à lactose. E o diagnóstico? Apenas da forma clínica da associação do que eu falei nos sintomas e a ingestão de leite e derivados, às vezes o próprio paciente consegue identificar. Mas alguns exames específicos podem ajudar na dúvida. O primeiro é a carga respiratória após uma sobrecarga de lactose. É um exame simples, barato, não é invasivo e consegue identificar o percentual da absorção da lactose através do ar aspirado. O segundo exame é o de sangue, que se avalia a curva da glicose após a ingestão da lactose. E por último, a detecção genética, detecção de hipolactasia, que também pode ser útil em alguns casos. O tratamento: após feito o diagnóstico, devemos retirar o leite e derivados por alguns dias e até umas 2 semanas para observar a melhora clínica. A dieta inclui todas as representações de leite de vaca, coalhada, iogurte, bolacha, bolos, doces e sorvetes. Outra forma de tratamento é a reposição da enzima lactase, que deve ser feita de 3 a 5 minutos antes da ingestão do leite e os seus derivados.
Dúvidas frequentes. A intolerância à lactose é sinônimo de alergia da proteína da vaca, do leite de vaca? Não. Como se falou, intolerância à lactose ocorre problema na falta de lactase, que é enzima importante na digestão do leite. Já na alergia, a proteína do leite de vaca, como o próprio nome já diz, não é um problema de digestão, é uma alergia. A intolerância à lactose causa inflamação no intestino? Não. Ela não desencadeia nenhuma inflamação intestinal. Os sintomas só acontecem pela fermentação da lactose pelas bactérias do intestino. E a intolerância à lactose tem cura? Não, ela não tem cura, mas com certeza medidas que você faz com controle e em geral os pacientes ficam muito bem. Se você notou que apresenta esses sintomas, não deixe de procurar um médico. E neste caso, o mais indicado é um gastroenterologista clínico. Espero ter ajudado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para notificações de novos vídeos, curta o vídeo se gostou, deixe seus comentários que responderei a todos. Obrigada!